Muito bem, boa tarde a todos e a todas, ou bom dia, dependendo da vossa latitude. É um enorme gosto ter-vos cá a todos e a todas. Eu chamo-me Manuel Gama, estou como coordenador do Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, e é um gosto receber-vos nas 10º Conversas Ibero-Americanas com Observatórios, a Cultura como um Bem Público Mundial, que são coorganizadas pelo Observatório da Universidade do Minho, pelo Observatório Cultural da Universidade de Valência, a quem cumprimento através da pessoa da Márcia, que tem estado sempre connosco, e do Raul, dois companheiros de grande luta nesta nossa iniciativa, e são organizados também pelo Observatório de Políticas Públicas de Cultura da Universidade de Brasília. A professora Fátima Machiucci e a sua equipa não conseguiram estar presentes porque estão numa reunião institucional da Universidade de Brasília, mas saúdamos a todos e a todas. Estas conversas são conversas que pretendem ser informais, conversas que pretendem colocar observatórios de diferentes latitudes que têm como objeto a cultura e as políticas culturais. Nós tentamos sempre que estejam presentes países de observatórios de diferentes países, preferencialmente com os dois idiomas base de trabalho, o inglês, o português e o castelhano, mas como este é a última conversa que nós estamos a moderar, nós, Observatório de Portugal, e como os nossos colegas de Portugal ainda não tinham marcado presença nestas conversas, nós decidimos que era óbvio que o OPACA e o Observatório Criador de Coimbra tinham que estar presentes nestas conversas, e daí esta é uma conversa feita a partir de Portugal e não só com Portugal. Começamos então, se calhar, com uma brevíssima apresentação de cada observatório, uma coisa muito sintética, de 1 minuto, só dizerem quem são, e para começar, para sabermos quem nos fala desse lado, começamos pelo José Soares Neves. José, faz-me uma brevíssima a tua apresentação para podermos começar a conversar. Então, os meus cumprimentos aos colegas do painel, Manuel Gama e Tiago Castro. Os meus cumprimentos também a todos e a todas que nos estão a seguir. E quero também agradecer o amável convite para estas conversas. E, claro, dar os parabéns pela iniciativa que é muitíssimo meritória e que nos põe em contacto e põe em contacto um conjunto de abordagens e perspectivas ibero-americanas. Relativamente ao OPAC, o Observatório Português das Atividades Culturais foi criado em dezembro de 2008 no âmbito do Centro de Investigação e Estudos da Sociologia, do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Para além disso, do ponto de vista da inserção institucional, vale a pena referir também que estamos inseridos na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE. Isto quer dizer, portanto, uma articulação forte com políticas públicas e com sociologia. Contudo, o Observatório tem uma perspectiva multidisciplinar, tem colegas para além de políticas públicas e de sociologia, também colegas de história, de ciências da comunicação, entre outros. Serve também isto para sinalizar a proximidade com as políticas públicas, em boa medida por via dos projetos que desenvolvemos. Temos alguns projetos próprios, mas temos sobretudo projetos em parceria com organismos públicos e privados sobre várias temáticas e problemáticas, sobre públicos da cultura, práticas de leitura, mapeamentos, associativismo, valorização do património, avaliação de impacto, entre outros. Destacava dois lançamentos recentes, o Atlas Artístico e Cultural de Portugal e o estudo sobre o associativismo popular português no século XXI. São dois estudos que lançámos no ano passado. Para além disto, temos vindo a produzir também um conjunto de indicadores estatísticos em várias temáticas. Mas, enfim,
nesta altura, sugeria mesmo para aprofundar, enfim, algum tipo de acompanhamento destas matérias, o site e o Facebook do OPAC. Meu querido, obrigadíssimo. Eu acho que só esta tua primeira introdução daria aqui pano para mangas, porque o vosso trabalho é um trabalho que nós em Portugal nos orgulhamos do trabalho que vocês são herdeiros e do trabalho que vocês estão a desenvolver agora. Portanto, trabalho notável, e eu acho que só faz sentido que os observatórios olhem uns para os outros, colaborem uns com os outros, dialoguem. A inexistência de diálogo entre observatórios é uma coisa que me causa imensa e que nos causa imensa confusão, e foi por isso que começamos a criar estas conversas, e muitíssimo obrigado por vocês estarem presentes. Tiago Castro, Sim, um minutinho para falar sobre a vossa realidade. muito bem. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom ser desafiado para conversar, acima de tudo, com pares, precisamente. Indiretamente, o Criatur é um observatório super pequenino e recente. Nós fomos criados em 2021, no final, no rescaldo de um projeto de investigação-ação que foi o Criatur, que era desenvolver destinos de turismo criativo em zonas rurais e cidades de pequena dimensão em Portugal continental, que foi um projeto de 3 anos e meio, e que consistiu muito na criação de uma rede de agentes locais, de norte a sul, do Portugal continental, e que tínhamos como objetivo manter isso. O projeto estava muito centrado em turismo criativo, mas logo percebemos que a ligação entre setor cultural e setor do turismo, que já tínhamos percepcionado muito antes, de facto fazia sentido que um observatório não se centrasse apenas no turismo criativo, mas no que é turismo, a cultura e turismo para o desenvolvimento local. Ou seja, de que forma é que as práticas de turismo de base sustentável e criativa podem contribuir para o desenvolvimento local e regional. Um, neste seguimento, outros projetos vieram, e tentamos articular sempre com os projetos que estão a decorrer. Neste momento temos o In Situ, que centra-se mais nas indústrias culturais e criativas em regiões não urbanas a nível europeu, do qual a Nancy é coordenadora, a Nancy Duxbury, um, e, e também tivemos um projeto Uncharted, que estudava o valor intrínseco e diverso nas várias dimensões da cultura. Mais recentemente, também publicamos um livro, Turismo Criativo e Desenvolvimento Regenerativo para a resiliência dos destinos, que é no seguimento do que foi a última conferência do Criatur Açores, que terminou também em 2022, e tentamos fazer esta ponte principalmente com a sociedade civil e com os agentes do território. Como? Fundamentalmente através de ações de formação e capacitação, e em que tentamos promover de facto as práticas colaborativas e de trabalho em rede. Centramos muito o nosso trabalho, que foi exploratório, no Criatur com os Idea Labs, ou seja, laboratórios de ideação e prototipagem em turismo criativo, que agora extrapolamos também para o setor da cultura, para desenvolvimento de projetos culturais, mas também para o desenho de estratégias culturais locais e regionais. Tem sido muito esse o nosso trabalho, e temos tentado fazer, carece ainda de potenciar mais este tipo de ações a nível nacional. Perfeito, Tiago, obrigadíssimo. Acompanho o vosso projeto, apesar de tu dizeres que é recente, vou acompanhando desde que ele existe. É um projeto e uma metodologia muitíssimo interessante, que tem imensos impactos diretos no território, que é particularmente relevante. Ou seja, é um projeto científico, ancorado em práticas científicas muito sustentadas, mas que tem um impacto no território importante. Agora vamos passar para aquela parte das conversas que são, regra geral, transversais a todas estas conversas, em que temos um conjunto de perguntas que são muito semelhantes
para também termos respostas diferentes dos diferentes observatórios com quem vamos conversando. Isso é que também é para nós interessante, porque depois queremos que isto dê origem a uma publicação e também permita que as pessoas, depois consultando os vídeos, possam ir consultando as diferentes respostas à primeira pergunta, que não é igual se é dada através do olhar do OPAC ou do Observatório da Venezuela ou de outro observatório qualquer. Tiago, vamos começar contigo. Uhum. E um dos objetivos destas sessões também passa por tentarmos perceber práticas ibero-americanas de projetos que concorram para colocar a cultura no centro do desenvolvimento sustentado dos territórios. Eu gostava que de alguma forma me expliques um bocadinho, ou me desenvolvas um bocadinho, como é que os projetos que vocês têm desenvolvido no vosso observatório, de alguma forma, podem contribuir para estas discussões nos territórios onde estão e depois também para alargarmos estas discussões a outros territórios. Como é que a cultura pode estar no centro das políticas públicas do desenvolvimento sustentável dos territórios? Tiago, 5 minutinhos para refletir a partir da tua experiência. Bem, como? De muitas formas. É difícil eu, como profissional do setor da cultura, tentar compartimentar em 5 minutos, mas para mim o mais importante nos nossos projetos e o que nós temos defendido é, acima de tudo, processos participativos. Uhum. A cultura não consegue sobreviver, nem consegue desenvolver, nem florescer, nem sustentar qualquer tipo de estratégias de desenvolvimento se não houver participação dos agentes, dos vários setores, da sociedade civil, em diferentes níveis. Não quer dizer que tenham que participar permanentemente, mas em alguns momentos os processos têm que ser vários e diferenciados para objetivos diferentes. É nessa lógica que nós desenvolvemos os laboratórios, é nessa lógica que nós fazemos reuniões com vários agentes, principalmente com projetos e entidades piloto que foram do Criatur, para perceber, numa lógica de monitorização e de acompanhamento, perceber as realidades dos diferentes territórios. Tentamos sempre construir parcerias para desenvolver, seja as Summer Schools, sejam as Winter Schools, sejam os Idea Labs ou outras ações de disseminação do conhecimento que foi desenvolvido, desta especialização no turismo criativo, agora no turismo regenerativo, e como é que eles se aliam com as práticas culturais e como elas são simbióticas e fundamentais para o desenvolvimento destes dois setores, mas também de todos os outros setores, porque eles acabam por se interligar em muitas formas. Consegues pensar em algum caso prático dos múltiplos projetos piloto que vocês tenham e que tenham sido, de alguma forma, transformadores do território? É muito interessante porque houve muitos projetos do Criatur em particular que colapsaram com a pandemia, porque o setor do turismo e da cultura, que são logo aqueles dois setores mais frágeis, fecharam no dia seguinte ao anúncio da pandemia e foi de facto difícil. Há alguns projetos que nós continuamos a manter como referência. O caso do Lolé Criativo é o mais forte, mas também é o mais duradouro e tem um grande investimento municipal. Mas mais a norte, um caso muito interessante é o Desposende, que tem trabalhado desde a arte do junco, agora tem expandido também para o salgado e para a questão do pão e do património molineiro que existe também no território, e como é que eles têm conseguido introduzir devagarinho, porque é uma equipa também pequena e as coisas demoram todo o seu tempo a consolidar. Nas Caldas da Rainha também tivemos um projeto muito interessante, o do turismo criativo não deu continuidade, mas está sustentado num hub criativo que é o Silos, que sustém parte de uma comunidade cultural e criativa e que está associada a um processo de regeneração urbano maior e que de facto acaba por ser uma espécie de um farol para uma comunidade cultural e criativa. E também na Covilhã, muito associado à cultura e ao património da indústria dos lanifícios,
em que conseguimos, pelo menos durante o projeto, que 2 projetos distintos se fundissem num só, estimulando uma parceria entre 2 estruturas, e que depois também se percebeu que as próprias estruturas, após o projeto, não conseguiam trabalhar em conjunto naquele projeto em concreto, porque tinham objetivos muito distintos, que era um museu associado a uma universidade e um hub criativo de caráter privado. Mas, ao mesmo tempo, não conseguindo trabalhar em conjunto porque tinham objetivos muito distintos, interajudam-se no sentido em que promovem o trabalho de um do outro numa lógica de complementaridade, ou seja, não promovem uma competição desenfreada, mas uma lógica de competição. Há espaço para todos, podemos desenvolver coisas distintas que são até complementares no que é uma possível estratégia de um território mais alargado. E nestes agentes em particular que eu mencionei, em conversas longas e em colaborações que temos vindo a ter com eles, há de facto uma visão estratégica para um território. E muitas das vezes mais não fazem porque não têm forma como, não têm recursos. E muitas das vezes o importante é sentar estes agentes à mesa e dar-lhes espaço e momento para discutirem, para pensarem um bocadinho, saírem das suas bolhas individuais do dia a dia e olharem todos para o mesmo lado e discutirem e partilharem ideias. Obrigado, Tiago. Discutir e partilhar ideias é, no fundo, também aquilo que nos traz cá hoje. Vamos ouvir a experiência do Opaca e perceber como é que os projetos que vocês têm desenvolvido ao longo destes anos podem, de alguma forma, ser contributos substantivos para colocar a cultura. É evidente que eu sei a resposta, mas agora vocês têm tantos projetos tão interessantes para colocar a cultura no centro das políticas públicas e do desenvolvimento sustentável dos territórios. José, vocês têm tanta coisa, mas eu só vos dou 5 minutos na mesma, portanto não te estendas por aí. Diz, amigo. Não, agradeço muito as tuas simpáticas palavras. Estava-me a lembrar que em 1996, quando iniciei a atividade enquanto membro do observatório, num outro observatório, era o único observatório existente em Portugal na área da cultura e tínhamos imensas dificuldades, mas é um enorme gosto ver como, enfim, não é agora, mas o processo tem-se vindo a desenvolver, mas como é possível reunir 2 outros observatórios com quem nos vamos cruzando, aprendendo e desenvolvendo estas matérias e de alguma forma também contribuindo de uma forma, enfim, não necessariamente ligada, mas conectada do ponto de vista, pelo menos, do conhecimento produzido, para colocar a cultura no centro das políticas públicas. Do nosso lado, o que procuramos fazer é dar resposta a problemas de informação das políticas públicas culturais e das articulações com outras áreas de política pública. Claro, estamos muito focados na área da cultura, mas há aqui estas articulações que são muito próprias da cultura também e nas quais temos vindo a trabalhar e que eventualmente tenham dado algum contributo para estas nossas preocupações. Do ponto de vista do planeamento, a chamada atenção para a cultura nos territórios de baixa densidade, que é uma área de intervenção de política pública em Portugal muitíssimo importante. Do ponto de vista da educação, as questões da socialização dos alunos para as práticas de leitura, a segurança social, chamando a atenção para a especificidade do trabalho no setor cultural, trabalho independente, a intermitência, o trabalho ao projeto, como bem sabemos, as relações com o turismo, com a economia, enfim, nesta perspectiva do turismo, do ponto de vista do património cultural, sabemos bem destas articulações. Portanto, procuramos informar um conjunto de dimensões do ponto de vista da cultura e também nas articulações com outras áreas. Do ponto de vista dos estudos que temos vindo a desenvolver, alguns exemplos, os posicionamentos das entidades artísticas sobre o modelo de apoio às artes com vista à atualização dos enquadramentos normativos, um aspecto muito importante, um processo muito participado, não lhe chamaria participativo, mas um processo muito participado, que aliás procuramos que sejam sempre os nossos projetos, do ponto de vista
do envolvimento dos agentes interessados, estudos do ponto de vista dos perfis sociais, da relação com os museus e de práticas culturais dos públicos, de festivais, de museus, diagnósticos para planos estratégicos regionais, também no quadro europeu, inquérito profissionais independentes das artes e da cultura, aqui mais especificamente do ponto de vista do perfil, de perceber as melhores características desta categoria social na área da cultura em particular, mas também, como referi anteriormente, na articulação com a proteção social, como a importância de perceber bem as especificidades deste setor com vista a resolver um problema gravíssimo e que, aliás, se colocou no âmbito da pandemia, indicadores de avaliação das artes do espetáculo, incluem também as questões da sustentabilidade, as questões de práticas de leitura dos estudantes, como já referi, o Atlas Artísticas e Artística e Cultural, de uma dimensão territorial, mas é uma dimensão, aqui é central, do ponto de vista do Atlas, do mapeamento, é fundamental esta perspectiva territorial, mas ela esteve também presente ao longo dos nossos estudos. Eu diria que é omnipresente, olhar para o território, normalmente numa perspectiva municipal, enfim, como unidade de análise possível, e diria, genericamente, procurando contribuir para debates informados sobre a realidade nacional. Nós situamos muito no contexto português, essa é uma característica do Observatório, claro, temos as nossas articulações internacionais, europeias, na Iberoamérica, e procuramos aprender e, digamos, e dialogar também com o conhecimento produzido nesses planos, mas temos digamos, um enraizamento forte na realidade portuguesa, e isto com vista a tornar visível a realidade cultural nacional e o contributo da área da cultura para o desenvolvimento sustentável, que o mesmo é dizer também dos territórios. José, continuávamos contigo, porque um dos objetivos destas conversas também é perceber a importância da colaboração e do trabalho em rede entre os diferentes agentes do território. Uma coisa que tu disseste que é muito interessante, em 96, na década de 90, havia o OAC, não havia nada, e o OAC era a fonte onde todos bebemos, muitos de nós para fazer os nossos doutoramentos, é o OAC, vamos lá ver, os nomes estão lá todos, não havia hipótese, mas agora já começa a haver mais observatórios, quer em Portugal, quer esta relação com outras entidades congêneres internacionais, mas também é importante perceber uma coisa que tu disseste e muito bem, que no vosso caso específico há uma grande preocupação com o olhar para Portugal e perceber como é que se consegue transformar Portugal. No caso do Observatório da Universidade de Minho também temos muito essa preocupação, apesar das múltiplas relações internacionais. O que eu gostava de que tu me refletisse um bocadinho é como é que, da vossa prática, da vossa experiência, estas questões de trabalho, como é que vocês veem que o trabalho em rede e as colaborações existem efetivamente no território, nos diferentes agentes do território, como é que isto na prática existe ou não existe, ou pode ou não ser potencializado? José. Sim, eu acho que bem, é um trabalho em rede e, digamos, potencializar os vários trabalhos, as várias áreas de investigação, de estudo, de intervenção, são áreas muito diversas, muito complexas. Do ponto de vista dos observatórios, não há propriamente um trabalho em rede, mas nós vamos cruzando e depois temos uma pressão grande no desenvolvimento das nossas próprias áreas, mas há articulações diversas, diversos modos, formais e informais, entre públicos e privados, nacionais, regionais e locais, trabalhos em rede também do ponto de vista sectorial, do ponto de vista dos agentes no terreno, e isso é, eu diria mesmo, uma característica intrínseca do próprio setor, dos setores cultural e criativo.
Destacaria no contexto português, que não é o único, e como já disse, temos bebido muito das influências, dos trabalhos, das experiências, do conhecimento produzido noutros contextos. Para nos situarmos aqui do ponto de vista do espaço ibero-americano, mas olhando para o contexto português, temos aquelas que são os trabalhos em rede promovidos pelas políticas públicas nacionais, desde logo com as 5 redes nacionais atualmente existentes, redes formais, como disse, de bibliotecas, de museus, de arquivos, de equipamentos de artes performativas, de arte contemporânea, que é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e tem vindo a ser desenvolvido já com uma espessura temporal grande, desde 87, com as bibliotecas. Depois também um trabalho muito importante que tem vindo a ser desenvolvido com os planos nacionais, o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Cinema, mais recentemente o Plano Nacional das Artes, pela relação próxima, este trabalho em rede que tem sido desenvolvido pelas autarquias locais, claro, inevitavelmente, no âmbito das redes de equipamentos, mas também nas articulações com os planos nacionais, também na articulação com os agentes no terreno, são muitíssimo importantes. E nos agentes do terreno destacaria os museus, que têm uma dinâmica fortíssima na criação, na manutenção das redes, neste caso talvez mais informais, mas também de programação. Do ponto de vista da atividade do OPAC, é verdade, estou a falar de realidades em que o OPAC intervém de uma forma, ou não intervém, ou intervém de uma forma muito, digamos, lateral, do ponto de vista da produção de informação, de conhecimento, a partir dos estudos realizados. Deste ponto de vista, eu destacaria talvez o recente programa de apoio em parceria, Arte e Coesão Territorial, dirigido a territórios de menor, aquilo que designamos como territórios de menor desenvolvimento artístico profissional. É um projeto em parceria do OPAC com a Direção-Geral das Artes e que envolve um conjunto alargado de entidades artísticas e seus projetos. Nesta altura estão em execução, se não me engano, 34, em 30 municípios, e que envolvem, claro, para além da Direção-Geral das Artes, portanto, a Administração Central, a investigação os agentes do terreno, claro, as entidades artísticas, os criadores, mediadores, enfim, o conjunto de entidades de agentes no terreno, que envolve também as autarquias locais. Claro, há depois um conjunto de trabalhos, que aliás o Manuel Gama conhece bem, com os planos municipais de cultura, que são processos de dinamização de todas estas inter-relações a um nível municipal muitíssimo importante, mas eu diria que no conjunto parece-me possível afirmar que temos uma dinâmica que se tem vindo a desenvolver ao longo de muito tempo já, não é recente, mas que se tem vindo a desenvolver e que tem gerado, digamos, um conjunto de projetos, de iniciativas, de políticas também muito interessantes e que no seu conjunto têm permitido uma dinamização no território muitíssimo importante. Claro, ainda em processo e sempre com muitas atividades e muitos projetos a desenvolver, mas penso que tem tido um desenvolvimento positivo. Tiago, e qual é a tua visão sobre esta dimensão de colaborações e trabalho em rede? Apresentaste aí, por exemplo, o exemplo há bocado da Covilhã, daquelas 2 entidades que colaboraram e que depois perceberam que tinham objetivos muito diferentes, mas que não conseguiam, mas que depois, na realidade, só o próprio exercício de conversar, de dialogar, de olhar para o outro já é muito importante. Como é que a vossa experiência dos vossos projetos, das vossas iniciativas, têm visto na prática estas questões das redes e das colaborações em diferentes territórios, sejam eles de baixa densidade ou não? Antes de mais, nós denotamos desde o início e ainda hoje
e a isto adiciono também a minha experiência pessoal enquanto investigador e enquanto agente cultural, não há uma cultura colaborativa e de trabalho em rede de uma forma geral. Há alguns casos pontuais que foi de estruturas criadas, destas redes que são criadas, mas muitas delas também acabam por não funcionar de uma forma muito fluida. Muitas delas estão só redigidas em documentos ou compartimentadas num site, mas depois na prática não existe assim tanta ação do ponto de vista de rede. Quanto mais pequena a escala, maior potencial da rede funcionar, porque há a proximidade. Nunca estivemos tão conectados como agora, de todas as formas, mas ainda assim a prática colaborativa é complexa porque é difícil trabalhar em conjunto, é difícil nós adaptarmos à forma como o outro pensa, como o outro trabalha, como o outro faz, e, e temos que ter essa predisposição. E é trabalhando sobre isso e é estando cada vez mais em conjunto, partilhando, discutindo, refletindo, fazendo, agindo em conjunto, que se vai ganhando o arcabouço, por assim dizer, passa a expressão, para ter mais facilidade e mais agilidade para trabalhar dessa forma. Nós tentamos sempre promover isso, inicialmente no Criatura e agora nos projetos que se seguem. Por exemplo, no caso do InSitu já temos muitos agentes locais nos vários países, desde a Croácia, Islândia, Letónia, em que de facto são agentes locais das indústrias culturais e criativas que trabalham em articulação com os centros de investigação. E esta lógica de partilha, de quase uma lógica de co-investigadores, em alguns momentos, permite de facto perceber que metodologias que estão a ser implementadas estão a funcionar ou não, gerar novas formas de trabalhar, novas formas de recolher informação, e isso é conhecimento que se está a desenvolver e também a mudar mentalidade, a forma como se pode trabalhar. Obviamente que é complexo e é difícil, porque nós não estamos habituados a isso. Volto à bolha em que cada um está, em que cada estrutura trabalha, e muitas das vezes, então no setor cultural, esta lógica de sobrevivência das pequenas estruturas, que são a sua maioria, muitas das vezes não permite haver tempo e disponibilidade para parar um bocadinho e sentarmos. E é nesse sentido que eu acho que os observatórios podem ter um papel importante aí, numa lógica de intermediário. O agente que conecta e que cria estes espaços e estes momentos, chamando os vários agentes dos vários setores, em função de um objetivo ou de outro, a juntarem-se e a dialogarem, a discutirem, a partilharem. E depois fazendo essa compilação e criando desde recomendações, desde documentação ou mesmo agregação de conhecimento que possa ser disseminado a outros. E a partir destes espaços, estes que são espaços de partilha, são eles próprios espaços de trabalho em rede, espaços de colaboração. Porque a lógica não é só ser um espaço, como a gente costuma dizer, um espaço de muro de lamentação, em que as pessoas vão ali carpir, eu tenho estes problemas. Não, há um espaço para isso, mas depois tem que haver um espaço de ação, de criar novas ideias, trazer, temos um problema, como é que podemos resolvê-lo? E se não conseguirmos, chamar outras pessoas para olharem para o mesmo problema, até haver, há uma solução, há uma hipótese, vamos testar, funciona, ótimo, se não funcionar, vamos tentar outra. E por aí adiante. Esta é a lógica que nós tentamos incutir na nossa forma de trabalhar, porque de facto as pessoas sempre que vêm aos laboratórios, de facto, a primeira coisa que dizem no final de um laboratório ou de um workshop em que estão a discutir, a criar em conjunto, dizem nós precisamos de mais momentos destes. Mas depois é difícil de os implementar porque não, por muito que a gente promova, é preciso que alguém os acolha.
Então, Essa reflexão, desculpa, Tiago, essa reflexão é muitíssimo interessante, ou seja, essa visão do observatório como quase como um agente ativo de intermediação e de colocar as pessoas em diálogo, em reflexão, em que mais do que passar, como diz o António Lafuente, quando ela apresenta os laboratórios cidadão, é passar do protesto ao projeto, ou seja, vamos criticar, vamos dizer mal, mas a partir de certa altura temos que ir para as coisas concretas. Como é que resolvemos o problema? O problema existe, se não formos nós também a colocar a mão na massa, ele dificilmente será resolvido. E outra coisa que tu disseste interessantíssimo, que nós também nós usamos a metodologia dos laboratórios cidadão no desenho dos planos estratégicos, e essa percepção que temos de que quando terminamos uma sessão as pessoas dizem isto tem que continuar, ou quando juntamos, por exemplo, todo o tecido associativo de um território sem ninguém da autarquia para conversarmos, eles dizem isto é obrigatório ser incluído para o futuro, é uma coisa tão básica. Juntar as pessoas e elas conversarem com alguém de fora para que eles não sintam que estão a ser instrumentalizados. Mas depois, como tu dizes muito bem, Tiago, às vezes é difícil, saindo nós do terreno, que haja efetivas condições para que estas questões aconteçam. Portanto, isso é um trabalho muitíssimo importante que deve ser alimentado e as redes e as colaborações devem ser fomentadas também nesse sentido. Tiago, diz-me uma coisa, nesta nossa última pergunta, antes de passarmos para o debate com os nossos amigos que estão a assistir, estas conversas também surgiram na sequência da Declaração da Mondiacult de 2022, em que se fala mais uma vez da importância de todos pensarmos na importância que a cultura pode ter para o desenvolvimento sustentável e como é que no próximo documento, que vem depois da Agenda 2030, haja menções mais explícitas à cultura. Explica-me como é que o trabalho, que linhas de trabalho é que estão a ser implementadas no vosso observatório ou nos observatórios que tu trabalhes ou conheças, que de alguma forma podem contribuir para que no futuro a cultura esteja mais presente no documento que vem, presente de forma explícita num documento que vem no pós-2030. Bem, para mim acaba por ser fácil porque o nosso observatório nasce precisamente dessa necessidade, porque nós trabalhamos o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, sempre numa base integrada e sustentável. Começámos com o turismo criativo, agora alargamos ao turismo regenerativo e vemos sempre o turismo como um demónio, mas também um anjo, no sentido que, ou às vezes ambos, que pode ser uma solução e não um problema. E discutimos muito precisamente vindo traz o turismo criativo ser uma reação ao turismo massificado que traz todos os problemas associados, e se pensarmos de que forma é que podemos desenvolver práticas de turismo de base sustentável que contribuam de facto para um desenvolvimento local integrado, efetivo e interligado com a cultura. Daí que em todos os projetos que temos, essa é a nossa lógica, é de que forma é que a cultura pode de facto ter o seu papel de motor de desenvolvimento local, quase como de cola para a coesão territorial, e de que forma é que ela pode ser, não me sai a palavra correta, não queria dizer instrumentalizada, mas usada no bom sentido, porque eu vejo sempre a cultura como uma construção coletiva que vai muito além das artes, não é? E a cultura está em tudo. A cultura está na minha cozinha, a cultura está na minha biblioteca, a cultura está em mim, o que eu herdo das pessoas com quem eu converso, com que eu conheço, da minha família, da educação que fui tendo. E todos nós somos agentes de cultura, de alguma forma. E é por isso que aliamos esta visão sempre com a lógica da participação. E a participação para mim é muito querida, e a regeneração urbana, que é a minha área de investigação, principalmente através da cultura. Portanto,
desde o mestrado e agora o doutoramento, tem sido o meu trabalho e é onde eu realmente acho que estes pontos se interligam de forma simbiótica. Não vejo outra Hum. forma de a coisa acontecer. Pois às vezes também é-me difícil sair um bocadinho e, e dar uma opinião, se calhar menos, não sei se enviesada ou. Não, estás a dar o teu ponto de vista e é por isso que não temos só cá um observatório, temos vários, porque assim o Zé Neves vai nos dizer, do ponto de vista deles, da experiência do OPACA, como é que linhas de trabalho é que podemos colocar em prática para promover efetivamente a integração efetiva, consistente e consequente da cultura no próximo documento que vem pós 2030. Bem, confesso que o desafio é enorme. Ehm, em grande medida porque, digamos, o contributo é, é seguramente um contributo, enfim, muito elementar, mas para além disso também é muito difuso. De facto, temos quando falamos de cultura, falamos de uma realidade multidimensional, com uma enorme latitude do ponto de vista da sua interpretação, eh, desde logo das áreas científicas, temáticas, mas podemos alargar a várias outras perspectivas. E estamos a falar sempre de uma enorme complexidade. E isso provavelmente é uma característica que faz a força daquilo que estamos a designar como cultura. Não estou a falar numa perspectiva eminentemente sociológica, portanto, e antropológica, daquilo que acrescenta à natureza. Estou a falar de uma perspectiva bastante mais pragmática, daquilo que são os domínios que designamos normalmente como culturais, ou como culturais e criativos, na acessão mais recente, mas em todo caso estamos a falar de uma enorme complexidade. Isto quer dizer também, de certa maneira, uma enorme relevância simbólica, mas que depois, do ponto de vista do plano financeiro, e já digo porque é que estou a trazer aqui o plano financeiro, tem, digamos, uma enorme irrelevância. Não é irrelevância para o setor cultural e para os agentes, e todos os intervenientes, mas no plano mais geral das várias áreas em que as sociedades estão organizadas. Isto quer dizer o quê? Eu trago mais problemas que outra coisa, confesso, porque, bem, contributos, que contributos? Bem, um contributo parece fundamental é trazer visibilidade, trazer conhecimento, trazer envolvimento nas questões da cultura. Isso parece-me ser um contributo muitíssimo importante que os observatórios, outras organizações podem dar, mas como digo, é muito difuso. Mas depois há um outro problema que se coloca, há vários outros problemas que se colocam, por exemplo, mesmo até do ponto de vista nacional, quanto mais depois no plano internacional e global, mostrar a relevância ou procurar a inclusão de um objetivo específico na área da cultura tem que ver com a informação disponível transnacional. E essa informação disponível que produz os indicadores, ou que está na base dos indicadores, é tendencialmente de cariz financeiro e não tanto de realização, de indicadores de realização. E os indicadores de realização são muitíssimo importantes na área da cultura. A grande questão é que depois como é que podemos conciliar, harmonizar, para utilizar um termo mais técnico, como é que podemos harmonizar à escala global os indicadores. Claro, a Unesco e o seu Instituto de Estatísticas têm feito um enorme esforço a esse nível, ao nível depois regional ou, digamos, mais limitado, como ao nível da União Europeia, esse esforço também está a ser feito, mas, digamos, sempre com este problema, digamos,
de como criar, que bases, que fontes utilizar para a criação dos indicadores. E como escapar também aos indicadores financeiros. Depois temos um outro problema dentro da própria área da cultura, porque tendencialmente qual é a área dominante dentro da cultura? É o património. E, portanto, isto quer dizer, em alguma medida, digamos, não dar não valorizar suficientemente outras áreas, como a área das artes, enfim, da criação. Portanto, dar visibilidade, digamos, de uma forma multidimensional a estas várias realidades culturais. Por exemplo, não estou a falar da cultura popular, por exemplo. É muito importante a cultura erudita, das elites, legítima, digamos. É muito importante uma Notre-Dame, mas é igualmente muitíssimo importante as manifestações culturais populares imateriais que estão muito presentes no plano global. Por exemplo, a música, muitíssimo importante, talvez esteja em pé de igualdade do ponto de vista digamos, da sua capacidade de gerar inter-relações à escala global, mas que acaba por ser talvez subsumida, por exemplo, relativamente ao património. Depois há um outro problema que é muito curioso, porque nas tentativas atuais de criação de um objetivo, do 18º objetivo, mais especificamente para a cultura, parece haver alguma tendência para alargar ou para valorizar, já estava, mas para valorizar, para além do património cultural, o património natural. E tudo isto é cultura, não há Uhum. dúvida. Mas a grande questão é, de facto, estamos a valorizar o quê? Não é? Portanto, há aqui um conjunto de compromissos que é necessário fazer. É muitíssimo importante valorizar a cultura de per si, e não de um ponto de vista instrumental, mas de um ponto de vista Uhum. intrínseco. Mas, por outro lado, enfrentamos alguns problemas. Que contributos? Bem, digamos, à escala mínima, eu diria, dar visibilidade, produzir conhecimento, divulgar, Uhum. estar nos fora e debater estas questões. E, claro, para terminar, um aspecto muito importante que estes encontros ibero-americanos são muito importantes, que é diagnosticar o que é que está a Uhum. ser feito em cada país, no caso, em cada observatório, de que observatório ou de que os observatórios têm conhecimento e que, com certeza, contribuem para este objetivo, para este grande objetivo. Obrigado, José Soares Neves. Sim, disseste aí várias questões muito importantes. A questão de, ao se dar mais peso à dimensão cultural da Agenda 2030, não pode passar por favorecer a instrumentalização da cultura per si. A cultura tem que valer, a cultura vale, já vale. Basta fazer-se uma análise cuidada e atenta aos 17 ODS e às 169 metas, que verificamos claramente que ela atravessa Exato. muitos deles. E os problemas que tu diagnosticaste no que concerne, por exemplo, aos indicadores da natureza financeira, estão claríssimos nas metas e nos indicadores criados para a meta 11, nos indicadores criados para a meta 11.4, que é a grande meta da área da cultura, em que os indicadores são financeiros, ponto final. Quanto dinheiro é que se gastou, de onde é que ele veio, nada mais é feito. Portanto, estamos alinhados. É pena este alinhamento não poder ser debatido entre nós, porque o que eu quero agora é que os nossos amigos que estão aqui falem um bocadinho e que coloquem algumas perguntas. Já vi que o Murilo colocou uma pergunta. Vamos fazer uma ronda de 3 perguntas. É só abrir o microfone e falar, fazer o comentário, pergunta, e depois os nossos amigos José e Tiago respondem. Quem quer começar? Sem medos, sem vergonhas, porque o tempo já vai adiantado. Murilo, verbaliza a tua pergunta. Manuel, sempre temos essa questão da participação, da modificação dos ODS para o que vem para frente. Mas eu sempre fiquei imaginando uma voz, ou como chegar a acessar, para a gente discutir isso junto com a formatação do próximos ODS.
porque eu acho que a gente precisa ter uma voz única ou um grupo de pessoas que trabalhem isso e eu não percebo essa expressão existindo. Não sei se Este se entendeu. movimento, sim, ou seja, do teu ponto de vista é importante que comecem a haver vozes ou movimentos que concorram para este processo que já está em curso, ou seja, pensar no documento pós-2030 não é falar hoje, já se começou a falar. Por exemplo, a conferência que vai haver em Barcelona em agosto já está a falar nisso, já se falou nisto na Mundial Culto 22, portanto, isto está sempre a falar. Sim, é preciso haver vozes e vozes muitas vezes, e estas conversas à nossa escala também, no fundo, estão a cumprir o espírito da Mundial Culto, é conversarmos e criarmos, não é criar unanimismo, é conversarmos e debatermos e refletirmos. Para os colegas que só vieram à sessão de hoje, por exemplo, no âmbito destas conversas, os 3 observatórios organizadores destas conversas, Portugal, Brasília e Valência, começaram a integrar na prática a rede ibero-americana de observatórios. Já tivemos em Cuenca, suponho que em outubro, no ano passado, e vamos estar em São Paulo em abril deste ano, na sequência de todos juntos somos 12 observatórios ou qualquer coisa deste género, de toda a Ibero-América, que estão também, no seu ponto de vista, a criar conhecimento e a criar reflexão sobre isto. Portanto, são todos muito bem-vindos a esta reflexão e ela tem que ser feita por diferentes entidades, sob diferentes formas. Mais perguntas, comentários, antes de passarmos ao Zé e ao Tiago? É só abrir o microfone. Ninguém? Se ninguém quer falar, eu falo. Eu posso estar aqui 2 horas a falar, é a minha vantagem. Mas eu deixo-vos falar, é só abrir, é só porem a mão, é porque ficar isto na gravação 1 minuto em silêncio é desagradável. Enquanto vocês estão a pensar a vossa pergunta, eu gostava que o Zé partilhasse um bocadinho a experiência do Atlas, e a experiência do projeto de arte e coesão territorial. Eu sei que podia estar uma eternidade a falar sobre isto, mas acho que pode ser interessante, se não houver mais perguntas, porque são projetos muito, muito interessantes. E ao nosso amigo Tiago, como é que mecanismos poderiam ser criados para que esta metodologia de envolver as comunidades efetivamente nos processos de tomada de decisão, seja efetivamente conseguida de forma consistente para não estarmos dependentes de entidades externas para a dinamização, mas ganharem uma força tal que as comunidades tenham essa autonomia no sentido de que vamos avançar, não precisamos nada do Observatório Criador para estar a dinamizar isto, e eles deram-nos o pontapé de saída e nós continuamos. Porque estas 3 coisas podem ser importantes também para a última reflexão. Já fiz 2 perguntas, agora quem quer? Maria João, Sofia, Rita, Márcia, Carlos, Marise, Ana Paula, Edson, Murilo, Nilda, Susana e Guilherme. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sofia, isto basta dizer o nome das pessoas que isto... Diz, Sofia. Olá, Bem-vinda. boa tarde, espero que me ouçam bem. Perfeitamente. Não tenho propriamente uma pergunta a colocar, é mais digamos, uma reflexão. Estamos aqui todos a conversar sobre a relevância da cultura nas nossas vidas. Eu presumo que todos nós a tínhamos bem presente também e, portanto, de alguma maneira, não seremos, se calhar, muito representativos do resto das comunidades, não é? E talvez seja este o grande desafio, não é? Tornar a cultura mais próxima das comunidades, seja elas em que dimensões, formas, modelos, isto a se proporcionar, porque acima de tudo parece-me que os objetivos do desenvolvimento sustentável têm a ver precisamente com isso, têm a ver com como é que nós podemos melhorar a vida de todos nós. Para nós, a cultura é um meio, um instrumento, uma forma de chegar, mas
precisamos de o fazer de uma forma um bocadinho mais estruturada, para que ou cada vez mais pessoas o possam considerar. Portanto, agradeço esta oportunidade de estarmos aqui a ouvir experiências diversas e diversificadas, e da minha parte continuarei também a assistir com muita às próximas conversas que forem realizadas. Portanto, era só mais ou menos Obrigado, este Sofia. comentário, não é propriamente uma pergunta, mas aqui fica. Obrigado, Sofia. Mais alguém quer dizer alguma coisa antes de passarmos ao Tiago e ao José para eles encerrarem? Não? Então, Tiago, José, Tiago, começamos por ti. Se pudesses de alguma forma responder um bocadinho à pergunta que o Murilo fez no chat e também ao desafio que eu te lancei sobre a questão de como é que nós conseguimos criar metodologias para que depois elas fiquem no terreno e não dependem de dinamizadores externos. E depois ao José Soares Neves, a questão, os desafios que foram sentidos ao longo do Atlas, da construção do Atlas e a importância de projetos como o da arte e coesão territorial. Está bem? Pedia-vos poder de síntese, porque nós gostamos que seja mesmo uma hora de conversa. Diz, Tiago. Microfone. Muito sucintamente, em relação à primeira pergunta do Murilo, sobre exemplos de turismo regenerativo, eu partilhei o link da última publicação que fizemos, em que tem alguns exemplos internacionais, mas muito brevemente. O turismo regenerativo tem como pressuposto que a atividade turística local contribui para a regeneração desse território, seja a salvaguarda ou a recuperação de um património imaterial ou material existente, seja a regeneração de um tecido social local, uma comunidade que esteja com alguma dificuldade. Um caso muito comum é, por exemplo, zonas afetadas por incêndios que em algum momento criam programas de visita para a reflorestação, e há cada vez mais até empresas, pessoas que tiram férias a nível mundial, pessoas que tiram férias para ir ajudar uma outra comunidade no outro lado do mundo e contribuem dessa forma. Portanto, a breve trecho só alguns exemplos, mas nesta publicação, que é Open Access, podem ver outros exemplos. Indo para a tua pergunta em particular, como conseguimos metodologias que fiquem no terreno? Eu creio que, da mesma forma que eu vejo os observatórios como intermediários, eu acho que é preciso haver agentes locais que também trabalhem ao nível da intermediação. Esta lógica de redes de proximidade, trabalho de proximidade. Eu já ando a tentar desenvolver há algum tempo um plano, um programa nacional de formação de agentes para serem eles intermediários, interlocutores, e que possam desenvolver, de facto, a uma escala local, estes laboratórios ou assembleias públicas, como em algumas sessões surgiram essas ideias, de facto, que possam ser espaços de encontro, de discussão e de criação de soluções. Claro que vamos estar sempre dependentes de uma estrutura que financie um programa destes para ele ser implementado, ou eventualmente integrá-lo num projeto de investigação-ação, que é o que a gente tenta fazer, mas parece que estamos desalinhados constantemente com o projeto em que estamos inseridos ou com a abertura de de uma nova linha de financiamento para o projeto. Isso acho que é claro que é necessário criar aqui massa crítica de base local, regional, para poder criar estes pontos de conexão com os demais agentes intra e intersetoriais. Depois, há bocado não falei, mas falo agora, acho que também, do ponto de vista da cultura, do setor cultural, temos que começar a introduzir aqui o que eu chamo de lobby cultural. Metodologias de lobby cultural. Se os outros setores o fazem, porquê é que o setor da cultura também não o faz? Porque é que havemos de ser diferentes? E numa lógica também de diplomacia cultural, ou seja, como é que podemos aceder aos decisores e fazer lobby? Uma coisa que ainda não está muito. Eu tenho discutido com alguns lobbyistas americanos que falam sobre isto e que são
eu chamo-lhes os lobistas bons porque são os que trabalham na área social, e tentam ajudar ONGs que tentam ajudar comunidades a terem acesso à água, acesso à habitação, acesso a trabalho e educação. E nessa lógica acho que podia-se trabalhar também mais, pensar como é que poderíamos fazer isso. É uma coisa que eu tenho andado a pensar, não tenho conseguido fazer, mas se calhar, quem sabe, um workshop sobre isto, sentarmos todos e partirmos pedra conjuntamente. Fica o desafio lançado, Tiago. José Neves. Microfone. Sim, então, obrigado pela questão. Para voltar de uma forma um pouco mais priorizada, não muito, mas claro, um pouco mais ao Atlas Artístico e Cultural de Portugal. É curioso porque a iniciativa partiu no caso, partiu de mim, partiu do OPAC, no contexto da pandemia. Mas o importante mesmo não é isso. O importante é no contexto da pandemia, com os problemas que se colocaram de uma forma tão premente e imediata, percebeu-se bem as lacunas de informação existentes no domínio da cultura em Portugal, no sentido de dar resposta a esses problemas por parte dos poderes públicos. Como disse anteriormente, nós temos uma articulação forte, uma proximidade forte com os problemas que se colocam a nível das políticas públicas. Esse foi claramente um dos momentos marcantes, e daí resultou um programa que incluiu tanto o inquérito aos profissionais independentes das artes e da cultura, e, digamos, um desconhecimento quase absoluto no contexto português. No contexto francês, por exemplo, já tinha décadas, e noutros contextos tem muitos anos de trabalho e de construção de conhecimento e de medidas de mitigação e de resolução, ou pelo menos mitigação de vários dos problemas, mas não em Portugal. Portanto, esse inquérito aos profissionais independentes das artes e da cultura, e também um mapeamento do território nacional nos vários domínios culturais. Aqui o problema era outro, é que tínhamos e temos uma informação muitíssimo relevante e enormes quantidades de informação sobre quase tudo, mas a questão depois é, digamos, a sua compatibilização, a sua harmonização e, digamos, a sua produção de um ponto de vista integrado e multidimensional e multidomínio, se quisermos. Sabemos o que se passa com as bibliotecas públicas, sabemos o que se passa em grande medida com equipamentos de artes performativas, sabemos que há um conjunto de projetos europeus, internacionais, com inserção no território português, mas a questão depois é, bem, mas como é que temos uma visão integrada de tudo isto? Bem, o problema principal que se colocou foi mesmo um problema de caráter metodológico. Claro, consultámos vários exemplos, alguns deles na América Latina muitíssimo relevantes, muito importantes, em que este trabalho de mapeamento está muito desenvolvido. E a questão que se colocou foi: bom, como é que enfrentamos do ponto de vista metodológico, como é que resolvemos do ponto de vista metodológico o enorme manancial de informação disponível? Vamos perguntar aos agentes, vamos perguntar aos vários interessados, ou vamos procurar a informação disponível? E foi esta a segunda opção. Eu diria que a primeira opção não seria sequer viável, e portanto, volto aqui à questão, a este propósito, volto aqui à questão dos ODS. Estamos de alguma maneira dependentes da informação oficial disponível que podemos utilizar. Portanto, um contributo muito importante é promover a inserção da cultura de uma forma isolada ou em articulação com essa produção de informação oficial. E isso é muitíssimo relevante. Foi essa a opção que tomámos, e sobretudo, uma lógica de unidade de análise. A nossa unidade de análise é o município. De certa maneira, aquilo que é municipalizável do ponto de vista da informação, dos dados,
é uma informação útil que pode ser trabalhada. Relativamente ao programa de apoio em parceria, José, eu se calhar Atlas. pedia-te só que no caso do coesão de arte e coesão territorial fosses mesmo muitíssimo sintético, está bem? Muito bem. Sim, o programa de arte e coesão territorial decorre da produção do trabalho realizado com o Atlas. A questão que se colocava do ponto de vista da Direção-Geral das Artes é como é que nós sabemos que há um conjunto de municípios de baixa densidade, mas isso é muito vasto. Como é que isso se articula com a área da cultura? E como é que podemos selecionar um conjunto de municípios da tal menor densidade de intervenção artística profissional, e como é que podemos selecionar esses municípios no sentido de comatar ou de ir comatando um conjunto de lacunas que temos vindo a encontrar do ponto de vista da nossa intervenção no território. Foi este o problema que se colocou e foi este o problema que procurámos resolver em articulação muito próxima com a DGAT, e penso que com o resultado que me parece positivo. O projeto está em curso. Muito positivo, os dois observatórios que estiveram presentes na sessão 2, e muito positivo os dois projetos que tu agora acabaste de referir. 30 segundos para cada um para uma mensagem final. O título destas sessões é a importância da cultura como um bem comum público mundial. O que é que nós podemos fazer enquanto observatórios para manter esta chama e esta discussão acesa sobre a importância, no fundo, que vem no espírito da Mondial Culto 2022, a importância da cultura como um bem comum público mundial? Eu posso rapidamente, só mesmo 30 segundos, porque acho que de alguma forma já avançar alguns aspectos. Eu penso que a questão é, sem dispersar demasiado, percebendo bem que ao nível global e à medida que vamos avançando na escala, temos de fazer concessões e temos de fazer agregações, mas eu diria, apesar de tudo, valorizar, preservar, manter esta perspectiva das instituições da cultura erudita, claro, não é possível contornar, mas também dar visibilidade às diversas expressões e os modos de relação com as culturas, e destacava aqui as populares do ponto de vista da participação, do ponto de vista, portanto, das ações e da participação. E afirmar, também já disse isso, para além do património, incontornável, obviamente, mas afirmar a criação artística, já destaquei a música, mas podemos ir por outros domínios, mas destacar estes vários domínios como aspectos que são fundamentais nas relações sociais globais. Eles estão presentes e devem ser valorizados enquanto tal. Devemos ser todos chamados à atenção deste ponto de vista. É de facto um bem comum público mundial nesta altura, nas suas várias dimensões, e isso deve ser destacado. Tiago, mensagem final. Continuar a observar, a partilhar, a escutar, a participar, a mobilizar, mas acima de tudo, e pegando nisto tudo, trazer para cima da mesa a cultura como um elemento que é capaz de resolver os problemas das pessoas. Muitos problemas com que as pessoas se deparam, a cultura pode, através da cultura nós podemos resolver estes problemas, ou podem contribuir para a solução. E porque eu acho que as pessoas, a generalidade da sociedade ainda vê a cultura como uma coisa estranha, é cada vez menos, mas ainda acho que muitas pessoas nem sentem que a cultura é uma coisa para elas. E quando, tal como eu disse, todos nós carregamos muita cultura dentro de nós. E eu acho que esta desconstrução é fundamental. Muitíssimo obrigado ao Observatório da Universidade, Observatório Criador da Universidade de Coimbra, ao PACA. Foi um enorme gosto ter-vos cá hoje, na última sessão das Conversas Ibero-Americanas com Observatórios, que é uma iniciativa conjunta do Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, do Observatório da Universidade de Valência e do Observatório de Políticas Públicas da Universidade de Brasília. Esta é a última que é moderada por Portugal. A próxima acontecerá no dia 17 de fevereiro, sempre à mesma hora de Portugal Continental, no mesmo link Zoom,
uma horinha de conversa. Na próxima sessão teremos presentes observatórios do México e da Guatemala, sendo que a moderação será feita pelos nossos amigos de Espanha. Obrigado a todos, fiquem bem, saúde e até à próxima. Muito obrigado, um gosto. Manuel, Tiago, Gracias. todos os participantes, Muito obrigada. obrigadíssimo. Tchau, tchau, fiquem bem. Adiós. Breve. Gracias.